Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui para estudarmos juntos, né, o Evangelho. Lembrando sempre que o primeiro beneficiado é quem fala, é quem estuda, é quem se propõe, né? E eu sempre peço a Deus que me ajude a falar não aquilo que eu quero falar, não aquilo que eu me proponho, mas o que precisa ser falado, né? Que com o auxílio da equipe espiritual, dos benfeitores da casa, eu possa servir de um instrumento útil à vontade de Deus, né? Porque dentro da casa espírita devemos sempre nos colocarmos como instrumentos, né? Para que seja feito melhor. Então, hoje caiu aqui para a gente: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Eu vou ler rapidinho, é curto, e aí a gente começa a discutir. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-te que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Bom, então, como a própria lição explicou muito bem, Jesus veio alertar os homens a respeito da vida futura, que é a verdadeira vida do espírito. A preocupação do homem em enterrar seu pai era justa e não queria Jesus impedi-lo de fazer. Mas ele aproveitou essa situação, como muitas outras do dia a dia, para ensinar uma lição muito importante. Que o corpo carnal, nesse contexto, ele representa tudo o que é da matéria. Então, não apenas o corpo, mas qualquer objeto deixado pelo pai, qualquer bem deixado pelo pai, tem o mesmo valor aos olhos do espírito, né? Que o que importa é a memória que ele tem do pai dele, os bons pensamentos que ele envia, enfim, a forma de honrar o pai não é através da sepultura, através da preparação para o enterro e tudo mais, embora tudo isso seja uma tradição na Terra. Mas o principal é o sentimento que se tem pelo espírito, porque de nada adianta um velório, um sepultamento bonito, as honras na Terra, se por dentro o filho não tem pelo pai o sentimento, né? O espírito, ele vai sentir tudo de bom ou de ruim que foi enviado para ele, né? Então, resumindo, a lição traz para a gente que a gente não deve valorizar a matéria mais do que o valor que ela merece. Ou seja, ela é um instrumento de progresso do espírito, nada mais. Então, falando da matéria,
olha que interessante o que o André Luiz traz para a gente no livro Evolução em Dois Mundos. Cabe-nos assinalar, desse modo, que na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e que toda a energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, toda matéria é uma energia tomada de onde? Tomada do cosmos, do fluido cósmico universal, originariamente tomada, emprestada de Deus, né? Então, qualquer matéria, qualquer objeto que a gente tiver, inclusive o nosso corpo, é energia condensada, utilizada pelo Espírito para o seu progresso. Daí, não fazer sentido a gente se apegar a esse aglomerado de energia, né, que é a matéria, como a gente faz habitualmente no nosso dia a dia, porque é uma energia da qual a gente vai ter que devolver para o mundo quando a gente desencarnar e não nos pertence, né, dessa forma. Então, gente, essa lição, pela própria explicação que o Evangelho dá, ela é bem clara. Então eu aproveitei para fazer um gancho com o que a gente estudou já muito sobre a vida espiritual, sobre o capítulo 6 do livro dos Espíritos, que fala alguns aspectos da vida espiritual, né, para que a gente possa... É uma oportunidade da gente relembrar esses conceitos, né, e reavivar na nossa memória, nos inspirando a fé, a esperança no futuro, para entendermos que realmente tudo aquilo que tem na Terra é muito pequeno comparado ao esplendor que nos aguarda no mundo espiritual, se nós cumprirmos a nossa missão aqui, né, que dura alguns poucos anos. Então, gente, olha que interessante, a doutrina traz para a gente que a gente passa, em média, no mundo espiritual, 2/3 da nossa existência. 2/3. Então, a maior parte do nosso tempo a gente passa no mundo espiritual, trabalhando, estudando, planejando novas reencarnações. Por quê? Porque na condição de espíritos inferiores que nós somos ainda, nós somos o que o Evangelho considera espíritos errantes, né? Quando a gente fala espíritos errantes, não pensar na palavra erro, né? Ou seja, de cometer erros, né? A expressão não seria essa. Errante é todo espírito que ainda está submetido à necessidade de reencarnar. Então ele está no mundo espiritual, mas já prevendo uma reencarnação, porque ele tem necessidade disso ainda, para depurar aquilo que ainda falta, né? Então, quando o espírito se torna puro, ele não tem mais necessidade de reencarnar, né? Aí ele pode trabalhar de outras formas, ele pode até reencarnar, mas aí ele reencarna em uma missão, né, por vontade própria, para instruir e guiar a humanidade. Então aí a gente tem uma situação diferente. Então, deixa eu ver aqui um ponto interessante que eu coloquei. Uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, e isso me veio muito, a gente sabe disso, mas a gente não tem a gente esquece muitas vezes. Todos nós procedemos de algum lugar no mundo espiritual, certo? Alguns de esferas superiores, outros de colônias mais próximas da Terra, outros até de postos mais próximos da Terra ainda, mais materializados, né? Mas todos nós viemos de algum lugar do mundo espiritual para cá. E desse lugar que nos reabilitou para reencarnarmos, a gente permanece ligado a ele. Então, a gente tem, por exemplo, imagine só que a gente procede de uma colônia espiritual. Então, a gente estava nessa colônia, programando a nossa reencarnação, chegou a hora, viemos. Nós continuamos ligados a essa colônia. Os benfeitores espirituais que nos auxiliaram lá, que nos auxiliaram a nos recompormos, a planejarmos a nossa reencarnação, que nos sugeriram provas, que nos auxiliaram a planejar como seria os obstáculos que a gente ia enfrentar aqui, eles continuam ligados a gente e acompanhando o nosso progresso,
né? Então, eles vêm em nosso socorro quando a gente dá uma fraquejada, né? Quando a gente ora, muitas vezes eles vêm até nós para nos auxiliar através das energias e tudo mais, né? Como os espíritos benfeitores trabalham. Então, é interessante nós pensarmos isso. Nós estamos vinculados a algum lugar no mundo espiritual. E para mantermos esse vínculo, né? Garantirmos que entre nós e os nossos benfeitores existe uma sintonia constante, né? A gente precisa buscar o que o Evangelho nos ensina, né? A oração, a vigilância e o aprimoramento moral. Eu achei muito interessante, até estava comentando com o Sr. Valentim sobre o Divaldo Franco, que ele colocou numa palestra recente que ele já estava sendo preparado, né, para o desencarne e que ele estaria em desdobramento durante o sono, sendo levado até a colônia espiritual de onde ele procede, né? Então, para quê? Para se ambientar, né? Então, isso trouxe à tona, para mim, essa lembrança, né, de que todos nós procedemos de algum lugar na espiritualidade. E a esse lugar permanecemos ligados, né? Lá existem pessoas que trabalham pelo nosso progresso espiritual, né? Vigiam, acompanham diariamente o nosso progresso, torcem pela nossa melhoria moral e se ressentem quando a gente fraqueja. Bom, é interessante que, durante o sono do corpo, é natural que nós não, mesmo que nós não nos lembremos, a gente se desdobra, né? A gente já estudou muito isso, e vai encontrar com esses mentores para receber amparo e proteção espiritual. Então, no caso dessas colônias, né, muitas vezes, em desdobramento, nós vamos visitá-las, né, e relembrarmos o nosso roteiro espiritual, o nosso roteiro reencarnatório, né? Isso é muito utilizado pela espiritualidade para dar um incentivo para a gente, né? A gente lembra muitas vezes as nossas dívidas, né? Nos é mostrado os erros passados, nos são mostrados os erros passados, e a gente acorda sob aquela impressão de que, opa, deixa eu ajeitar meu caminho e ficar firme onde eu estou, porque eu preciso seguir em frente. A gente às vezes não lembra com detalhes o que foi mostrado, o que nós sonhamos, mas certamente nosso espírito grava e a gente tem aí essa lembrança, né? Uma informação muito interessante, né, e muito animadora para todos nós também foi trazida pelo André Luiz no livro Os Mensageiros a respeito de uma oficina de Nosso Lar na Terra. Então eles visitaram, né, um lar, uma casa bem pobre, mas de muita espiritualidade, né, onde os moradores eram pessoas muito, muito firmes na fé, não necessariamente espíritas, mas no caso ali eram. E aquele ambiente, de tanta luz que tinha, ele servia como uma oficina de Nosso Lar, ou seja, espíritos que vinham a trabalho na Terra faziam uma parada naquela casa para reabastecer, né, para buscar energias, e mostrando o poder que tem um lar equilibrado, um lar onde se ora, onde se faz o Evangelho no lar periodicamente, onde se busca individualmente a melhoria moral, a melhoria individual, né? Então, especificamente, é o lar de Isabel, no caso, né? E ele coloca que tamanho era o merecimento da Isabel, que quando o marido dela era vivo, né, eles eram muito caridosos, pessoas muito boas, e quando ele desencarnou, ele teve o merecimento de continuar acompanhando a evolução da Isabel, né, e nas orações, né, nos momentos de oração no lar, mostrando então que o lar tinha toda uma proteção, tinha uma proteção vibratória, onde não entravam espíritos inferiores, né? Havia ali uma constante presença de inúmeras entidades trabalhadoras do bem. E uma coisa muito curiosa, nesse lar eram levadas pessoas durante o sono do corpo para serem atendidas, né? Não necessariamente pessoas familiares dos moradores, mas pessoas da cidade, do lugar,
né? Por quê? Porque é um ambiente protegido, é um ambiente de luz, como um centro espírita, né? E lá, com segurança, os encarnados, durante o sono do corpo, podiam ser auxiliados, né, com mais eficiência. Então, por conta disso, o lar dela servia como uma oficina de nosso lar, né, um apêndice de nosso lar. Interessante porque todos nós podemos constituir um ambiente desse nas nossas casas, né? Bastando que a gente busque em família a oração, a melhoria individual, o trabalho no bem, né? Tudo isso atrai os bons espíritos, né? Então, todo ambiente onde houver um espírito que busca se melhorar, com certeza haverá benfeitores e espíritos amigos dispostos a auxiliar e trabalhar, né? Bom, agora a gente comentou aqui, né, que durante o sono do corpo nós vamos muitas vezes a essas colônias, vamos a esses lares, aos centros espíritas, né, até continuar o nosso trabalho, o nosso progresso, o nosso estudo. Mas a doutrina também coloca para a gente que a grande maioria dos encarnados não aproveita o horário de sono do corpo para poder progredir, né? A grande maioria, pelo contrário. Ocorre que a grande maioria da população, em decorrência da baixa sintonia vibratória, utiliza-se do tempo de descanso do corpo físico para dirigir-se às regiões inferiores, onde perpetuam seus laços com entidades de baixo nível vibratório, não conseguindo romper com os interesses inferiores. Olha só que interessante. Da mesma forma que durante o sono do corpo, o meu anjo da guarda pode me levar até um lugar protegido para me incentivar a continuar a minha tarefa, para me dar boas intuições, para reforçar minha fé, minha esperança, se eu sintonizo com espíritos inferiores, esses irmãos podem e me levam, muitas vezes, para ambientes onde eles vão reforçar a obsessão, né? Isso é muito cruel, mas é uma realidade. E nós temos aqui vários exemplos. Eu procuro sempre trazer os exemplos dos livros do Chico, dos livros do Divaldo, né? Porque são os livros que a gente conhece com mais importância, não importância, mas seriedade, que a gente já conhece, né? Então a gente tem aqui, ó, no livro Os Mensageiros, André Luiz, ele relata que ele visitou não me lembro se foi uma colônia espiritual ou se foi um centro espírita, mas muitos encarnados se candidataram a um curso, né, específico para, se eu não me engano, para presidentes de centro espírita, né? E era um curso que tinha aproximadamente 300 pessoas inscritas nesse curso, que era feito exatamente durante o sono do corpo físico, né? Então bastava que o indivíduo durante o dia tivesse um comportamento moral adequado para que durante a noite o seu espírito se desprendesse e fosse levado pelos benfeitores até esse estudo para poder se aprimorar. E eles foram notando que algumas pessoas faltavam, né? E faltavam muito. E aí o André foi, junto com os mentores, buscar um desses indivíduos, a título de estudo, né? E eles foram buscar um indivíduo chamado Marcondes, que faltou à reunião. Quando eles chegaram na casa do Marcondes, encontraram ele deitado, acompanhado de 3 entidades de aspecto horripilante. E aí, gente, ele descreve o motivo dessa companhia espiritual que ele tinha. O caso do Marcondes era droga, né? Ele fez consumo de drogas, né? Mas a gente pode tirar dessa lição uma analogia com o álcool, né? E outros hábitos, né, inferiores. Por exemplo, se a gente fala mal de alguém, se a gente pratica algum ato nocivo contra alguém, a gente atrai entidades inferiores também, não só através do uso de drogas, né? Mas aí o que aconteceu? O Marcondes estava lá com 3 entidades femininas na cama, e elas estavam em vampirização, né, no caso, estavam vampirizando as energias dele. E aí o mentor chamou o Marcondes de propósito, justamente para o Marcondes vê-lo e se sentir envergonhado, né?
E aí o André Luiz perguntou, né, se eles poderiam afastar aquelas entidades. E o mentor falou, não, nós poderíamos fazê-lo, mas não é recomendável que se faça, porque é importante que ele acorde e sinta todas as impressões penosas e negativas da vergonha e da noite mal dormida que ele teve, né? Então ele não lembra o que aconteceu durante a noite, quando ele acorda, mas a impressão da vergonha, do dever não cumprido, da falta cometida, permanece com o espírito. E o mentor coloca que essa vergonha, esse sentimento, constitui uma alavanca para o espírito vencer da próxima vez. Então ele lembra da última vez a sensação que ele teve, serve como um incentivo para ele não cometer de novo, né? Mas aí no caso, eles se mostraram para o Marcondes ficou muito envergonhado e foram embora buscar outra pessoa. Então, gente, assim somos nós. Quando não buscamos a boa sintonia ao longo do dia, a gente chama esses irmãos para a nossa companhia noturna, né? E uma frase que o mentor falou para o André Luiz foi muito forte. Ele falou assim, cada um com a companhia que escolhe, né? Então, ele escolheu as companhias inferiores e assim ficou. Eu vou citar um outro exemplo, porque eu acho que essas passagens elas falam muito forte para a gente, elas deixam a gente bem atentos, né? Então, eu peguei um outro exemplo do livro Sexo e Obsessão, do livro do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Chico. Esse livro já trata um pouco de um assunto relacionado à sexualidade. Então ele relata cidades nos umbrais em que os encarnados se dirigem durante o sono para perpetuarem suas fantasias e receberem reforços vibratórios de seus obsessores, a fim de darem continuidade aos processos obsessivos. Olha só uma breve descrição que o Manuel Filomeno de Miranda dá no livro. Embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário, que seguiam para ignota região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia, e de onde recendiam odores pútridos e uma gritaria infrene enchia a noite com blasfêmias, expressões chulas e sórdidas, gargalhadas estentóricas, movimentação agitada. O cuidadoso guia advertiu-nos que nos estávamos adentrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por implacáveis sicários da humanidade, que ali reuniam o deboche, a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde encontravam inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Reduto imenso, criado pelas emanações morbíficas das próprias criaturas da Terra, que para lá seguiam por imantação magnética opcional, quando parcialmente desprendidas pelo sono físico. Constituía um sorvedouro de paixões primárias, que no passado destruíram culturas e civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte de nossa sociedade. Olha só, eu citei esse trechinho dos mais leves que o livro traz, porque o livro é bem pesado, mas muito instrutivo, que coloca para a gente com o que a gente sintoniza, né? Porque o mundo traz toda essa questão da sexualidade, da materialidade, né, com pompa, né, com uma coisa que nós devemos buscar e desejar com toda a nossa vontade. Mas a realidade espiritual, os bastidores espirituais de tudo isso, são muito terríveis, né? Olha que interessante. Esses locais, muitas vezes, eles servem de inspiração para os artistas da Terra. Há muitos artistas que buscam a sexualidade na literatura, na música, nas artes em geral. E eles, durante o sono, eles vão até esses locais como esse para buscar inspiração, para ver
os espetáculos que tem lá e trazerem esse conteúdo em forma de música, em forma de cultura entre aspas, né? Mas em forma de alguma expressão artística através deles. Então, para a gente tomar cuidado com o que vem, porque da mesma forma que vem para o bem, vem para o mal também, né? A gente tem Nosso Lar, André Luiz traz para a gente um quadro que ele viu num corredor lá de Nosso Lar e que ele se lembrou de ter visto o mesmo quadro na Terra. Mas lá no plano espiritual o quadro era muito mais bonito, né? Muito mais vivo. Aí o mentor explicou para ele que, na verdade, o artista, em desdobramento, tinha ido ver o quadro no mundo espiritual e, quando ele voltou para a Terra, ele se lembrou do quadro e resolveu pintá-lo, né? Então, a gente vê que os espíritos encarnados buscam inspiração para tudo no mundo espiritual e trazem isso para a Terra. E assim é também com o que é de negativo, né? Então, fiquemos atentos. Então, falando um pouco do Livro dos Espíritos, né? Eu trouxe aqui alguns pontos do Livro dos Espíritos sobre a vida espírita, do capítulo 6, porque, como a gente está falando, né, de dar mais atenção para o espírito do que para as coisas da matéria, é interessante nós entendermos um pouquinho o que é a vida espiritual, o que nos espera, né, na vida espiritual. Por que vale tanto a pena dedicar minha vida à busca das coisas do espírito e não tanto às questões materiais, né? A questão material, o mínimo necessário, mas as questões espirituais são mais urgentes, né? Então, ó, vamos ver aqui algumas coisas que o Kardec e os espíritos trouxeram para a gente, ó. Sobre os espíritos errantes, que somos todos nós. Nem sempre o espírito ele reencarna imediatamente. Pode passar um tempo mais ou menos longo na erraticidade. Isso é muito certo, porque a gente vê aí, por exemplo, nos livros... O próprio André Luiz é um exemplo disso, né? Ele desencarnou, passou 8 anos no mundo, no umbral, né? Resolvendo algumas questões pendentes, e depois passou mais alguns anos aí na colônia de Nosso Lar, onde ele estudou e aprendeu. A gente tem também no livro Memórias de um Suicida, a Ivone Amaral Pereira colocando para a gente toda a trajetória de um espírito suicida, né? O tempo que ele passa no mundo espiritual sofrendo, depois o resgate, as colônias espirituais, os estudos que ele faz, até ele se preparar para reencarnar. Então, daí a gente vê que muitas vezes o espírito passa um tempo indefinido no mundo espiritual até que ele retorne para a Terra. Quanto tempo? Pode ser uma reencarnação imediata? Pode ser, mas há espíritos que passam centenas de anos sem reencarnar, milhares de anos sem reencarnar. Depende de cada caso, né? Olha que interessante. No mundo espiritual, há espíritos errantes de todos os graus. Vamos lembrar, espírito errante é o que ainda precisa reencarnar. De todos os graus. E aí, eu me deparei com uma passagem interessante no livro do André Luiz, no livro Mundo Maior, em que ele faz um comentário muito legal. Tinham 2 mentores espirituais, com os quais ele frequentemente conversava, que já estavam há 5 séculos no mundo espiritual. 5 séculos. E esses 2 mentores tinham a pretensão de ascender a esferas mais elevadas. E eles sempre desejavam isso, buscavam isso o tempo todo. E sempre era negado a eles essa ascensão. E aí, eles se candidataram a uma nova análise do porquê, o que faltava ainda para eles subirem o degrau. E aí mostraram para ele que numa outra reencarnação deles, eles participaram do exército da Joana d'Arc e, para subir de posto, eles assassinaram 2 oficiais superiores deles, atirando eles de cima de uma torre, né? E hoje, como eles eram espíritos já muito evoluídos, né, já com muitos méritos, trabalhadores, já depurados em muitos aspectos, eles tiveram merecimento para planejar uma reencarnação para purgar essa dívida que estava impedindo que eles pudessem voltar. E aí eles pediram reencarnação na aeronáutica, como pilotos de avião, né? Aviões que
iriam sofrer um acidente, cair, e eles desencarnariam com a queda do avião, né? Então assim foi para que eles pudessem limpar aquela mancha do currículo. Outras ainda tinham que ser limpas, mas essas aí foram limpadas dessa forma. E assim eles conseguiram resolver um dos problemas. Então a gente vê que no mundo espiritual a necessidade de reencarnação não é apenas de espíritos inferiores, muito inferiores, né? Espíritos já em grau mediano muitas vezes precisam reencarnar porque sobra alguma coisa lá atrás que ainda não foi resolvida, né? Então, assim foi feito. Olha só, evolução dos espíritos errantes. Então, assim, os espíritos, para eles evoluírem, eles procuram meios de se elevar. Ainda no mundo espiritual, é possível o espírito progredir muito, né? É lógico que a prova real é a reencarnação. Então, por mais que ele estude, por mais que ele se prepare, ele precisa reencarnar para dar testemunho daquilo que ele incorporou, daquilo que ele aprendeu, né? E aí, o próprio André Luiz traz para a gente o exemplo do Silas, né? Que era um mentor no livro O Mundo Maior. E o Silas, em outra vida, ele tinha sido filho de um homem muito rico e tinha feito medicina, mas acabou nem exercendo a medicina. Então, ele voltaria numa outra existência, como médico também, buscando a medicina, mas conquistando o título de médico a duras penas, a duras custas, né? E para isso, ele buscava o tempo todo que ele podia no mundo espiritual se aproximar do meio médico, estudar, enfim, absorver o máximo que ele podia daquela tarefa que ele ia abraçar. Por quê? Porque ele queria renascer com aquela ideia inata de ser médico. Ou seja, a partir do momento que ele decidisse a profissão dele, ele já sabia que ia ser médico. Então está aí também a explicação para muitos casos de pessoas que desde criança sabem o que querem da vida, né? Já nasce, quero ser médico, quero ser piloto, quero ser, enfim, né? Por quê? Porque o espírito sabe, muitas vezes, onde pesa o compromisso maior dele. E o compromisso, no caso desse espírito, era com a medicina. Então ele já reencarnou sabendo o que ele queria e não perdia tempo, né? Isso vai de cada um, né? Bom, um aspecto interessante que os espíritos colocam para a gente: a morte não livra os espíritos de suas más tendências, permanecem tais quais são. Olha só, por mais até óbvio que seja isso, né, que a morte realmente ela não transforma a gente vai para o mundo espiritual como a gente é. Mas tem um agravante. O agravante é que quando a gente está no mundo espiritual, o nosso pensamento ele adquire uma influência muito grande no nosso perispírito. Desde já, ele tem influência no nosso perispírito. Mas quando a gente desencarna, a gente não tem mais o corpo para tampar os nossos defeitos. Então, no nosso perispírito se estampam os nossos defeitos, os nossos pensamentos de uma forma muito mais intensa. Então, por exemplo, é possível que um espírito muito atrasado, muito perverso, esteja reencarnado numa mulher muito bonita, né? Então ninguém fala, a menos que conheça a pessoa, que se trata de um espírito muito imperfeito, por causa da beleza física. No mundo espiritual já não tem como esconder. O espírito ele é o que ele pensa, né? Ele aparenta, ele estampa. Então, quando a gente desencarna, o nosso perispírito ele retrata a nossa mente, né? Então, olha a importância da gente buscar em vida ainda a disciplina mental, o silêncio mental, né? A troca entre pensamentos ruins por pensamentos bons, a oração, a vigilância, né? Aprender a nos observarmos e direcionarmos o pensamento positivamente. Dentro do Cohen, a gente estuda muito o seguinte contexto, de que à medida que o espírito evolui, ele aprende a controlar melhor as suas emanações mentais. Por quê? Porque ele aprende a controlar o pensamento, ele aprende a pensar coisas boas, ele aprende a combater pensamentos inferiores, que nada mais, nada menos são do que emanações mentais, né? Penso, logo crio. Bom,
que a felicidade dos espíritos depende do mérito adquirido e do grau de depuração alcançado. Recentemente eu li uma frase que o espírito ele é o farol dele mesmo. Olha que interessante, o espírito é o farol dele mesmo. Eu enxergo tão longe quanto eu consigo iluminar. Se eu sou um espírito que tem muita luz, eu vejo muito, eu olho longe. Agora, se a minha luz é fraquinha, eu não vejo mais do que em volta de mim aqui, né? Então, assim é o espírito. Quanto mais evoluído ele consegue se tornar, no mundo espiritual, mais amplas são as possibilidades, né? Em todos os sentidos. Mais amplas possibilidades de ajudar quem ele ama, mais amplas possibilidades de estudar, de viajar, de conhecer, né? Enfim, a gente não saberia enumerar todas as possibilidades. Bom, olha que interessante o que eles falam sobre os mundos felizes. Conforme seu merecimento, pode visitar mundos mais felizes, para que lhe nasça o desejo de se melhorar e ser digno de habitá-los. São as excursões, né? Então, muitas vezes, os espíritos adquirem o mérito de conhecerem colônias espirituais superiores, mundos regeneradores, né? Justamente para ver o que nos aguarda. Nós mesmos encarnados, muitas vezes somos levados a regiões muito belas, para que quando a gente acorde com esse sentimento de vontade de lutar, de crescer, de vencer. Porque um dia nós vamos mesmo chegar. Só que só vamos chegar quando tivermos merecimento. Veja só o exemplo desses dois espíritos que já eram, né, espíritos muito bons, mas ainda tinham o currículo manchado por um assassinato ocorrido no século XV. Né? Então, o que será que nós deixamos para trás? Né? Bom, só Deus sabe o que a gente deixou para trás, mas importa que as nossas sementes plantadas a partir de agora sejam boas, porque aí a gente só vai resolvendo para trás o que ficou. Né? Daqui para frente, a gente garante que só vem coisa boa. Olha que interessante. Na Terra, as nossas percepções elas estão relacionadas aos nossos órgãos sensoriais. Então, eu só enxergo se eu tiver olhos, eu só ouço se eu tiver audição nos meus ouvidos, né? O tato, a mesma coisa. Enfim, todos os órgãos do sentido estão localizados em algum órgão específico. Agora, no espírito, não. O espírito, como Kardec coloca, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Quando o espírito ouve, ele ouve com todo o seu ser, não só com os seus ouvidos. Quando ele sente um cheiro, ele sente com todo o seu ser. Quando ele sente o amor emanado de um irmão, ele sente com o espírito. Ele não sente com nenhum órgão específico. Né? Isso é muito interessante, porque coloca para a gente uma noção de amplitude que a gente desconhece. Né? A gente pensa assim, nossa, às vezes a gente pensa assim, a sensação de comer uma comida saborosa. Né? A gente vê que às vezes isso é um dos maiores prazeres que se tem na Terra. Mas no mundo espiritual, imagine o prazer de estar reunido com pessoas amadas e sentindo o amor de todos eles ao mesmo tempo, e eles sentindo o seu, sem que você precise falar uma só palavra. Né? É difícil a gente imaginar, porque a gente não sabe, a gente sabe porque a gente é espírito, mas a gente não se lembra do que é isso. Mas uma forma da gente relembrar esse tipo de sensação é a sensação que a gente tem quando encontra uma pessoa querida. Né? Aquela grata sensação de encontrar um amigo ou um familiar muito querido, que a gente às vezes está com saudade e reencontra. O reencontro, ele é uma troca de energia prazerosa, né? No caso de espíritos que se amam, mas ainda abafada pelo nosso corpo material, que abafa e muito as sensações que nós recebemos do mundo espiritual. Imagine só se nós pudéssemos receber as sensações que os nossos obsessores transmitem para a gente diretamente, sem o nosso corpo carnal,
certamente seriam sensações muito dolorosas, né? E isso é assim no mundo espiritual. A gente não tem mais o corpo carnal para abafar essas energias. E aí a gente sente tudo com todo o nosso espírito, com todo o nosso perispírito, né? Bom, isso explica, gente, por que o médium enxerga muitas vezes o espírito de olhos fechados. Ele fecha os olhos e ele continua percebendo o espírito no lugar. Por quê? Porque ele enxerga com seu perispírito e não com os olhos da carne. Bom, da mesma forma, gente, as dores, né? Por que um espírito desencarnado, que às vezes vem numa reunião mediúnica, ele informa que está sentindo dores, está sentindo os vermes corroendo o corpo dele na sepultura? Porque o nosso corpo carnal, às vezes, a gente demora para desprender do corpo quando a gente morre, né? Quanto mais apegado à matéria a gente mais a nossa morte é dolorosa, porque o desprendimento do perispírito e do corpo carnal, ele se dá célula a célula, e é tão vagaroso quanto a inferioridade do espírito, né? Então, mais um motivo para a gente atentar. A gente tem até que horas, Valentim? Já está em cima, né? Então eu vou só dar uma corrida aqui para a gente finalizar. E para que o nosso estudo não fique só nessas questões muito pesadas, eu trouxe um trechinho aqui do livro. Na verdade eu nem vou ler porque não vai dar tempo, mas eu vou contar uma historinha que o Kardec coloca no livro Obras Póstumas, sobre a música celeste, né? Porque a gente entende a música, às vezes a gente pensa assim numa música muito bonita, né? Mas a nossa música, por mais bela que seja, ela ainda é muito inferior à música celeste. Então Kardec descreve no livro Obras Póstumas um trecho em que fala o seguinte: havia uma reunião mediúnica em que uma moça, médium e música também, musicista, eles estudaram um livro dos Espíritos em que falava que havia música no mundo espiritual e que essa música era bela, era sublime. E ela duvidou, mentalmente ela duvidou. E os benfeitores tiveram permissão para arrebatá-la em transe sonambúlico e levá-la a regiões celestes. E o transe sonambúlico é aquele no qual o espírito se desdobra, vai embora, porém o corpo é capaz de transmitir informações de onde o espírito está. Então, à medida que ela ia sendo levada para essas regiões celestes, ouvindo essas músicas e melodias maravilhosas, ela ia narrando para o pessoal da reunião as sensações que ela tinha. E ela falava, o pai dela estava na reunião, né? Falava: pai, me chame, porque se eu não retornar agora, eu não vou voltar mais, porque essa música é maravilhosa. E aí eles chamaram ela de volta, jogaram até um pouco de água nela, ela retornou. E aí depois veio a comunicação do espírito mentor da reunião, informando que foi permitido que ela fosse levada a regiões superiores para acreditar, né? Para que, embora ela não se recordasse, para que ela tivesse a intuição depois do que foi essa visita e não duvidar de que a música no mundo espiritual existia e era infinitamente mais bela e mais sublime do que a música dos encarnados. Então, gente, eu acabei estendendo muito, né, Sr. Valentim, mas o que eu gostaria que ficasse mais marcado no estudo de hoje foi que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E o mundo espiritual nos guarda coisas maravilhosas se nós soubermos aproveitar a nossa vida com fé, com resignação, com tolerância, buscando no Evangelho a exemplificação no dia a dia das lições de Jesus, né? Então, que essas pequenas informações, breves informações trazidas aqui, sirvam para inspirar, né, para trazer fé, trazer esperança de que vale a pena a gente buscar se melhorar, corrigir os nossos defeitos, buscar a vigilância, o estudo, o trabalho no bem, enfim, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque a recompensa não será 10 vezes melhor, será infinitamente melhor, né? Os livros estão aí para nos ensinar. Estudemos para crer e compreender. Então, essa é a minha...
Eu queria que você mensagem. contasse rapidamente aquela passagem, o encontro do Divaldo com a mãe dele, o porquê da... Conta aquele fato que você viu e eu já tinha visto esse comentário. Eu assisti uma palestrinha do Divaldo Franco recentemente na internet, se eu não me engano foi em 2017 que ele falou isso, que ele estaria sendo preparado para desencarnar. E esse preparo consistia em que a mãe dele vinha buscar ele durante o sono do corpo e levá-lo para a colônia espiritual de onde ele saiu para reencarnar. Então, durante o sono ele ia nessa colônia, e voltava, tinha lembrança do que ele viu. E numa dessas visitas, ele foi até um jardim e lhe foi dado uma flor. E assim que ele aspirou o perfume da flor... Foi a mãe que deu? Eu não me lembro se foi a mãe ou se foi alguém que deu para ele. Mas essa flor se decompôs em fluidos e à medida que ele aspirava aqueles fluidos, ele se sentia revigorado, né? E quando ele acordou muito bem disposto. E aí foi informado a ele que ele tinha recebido uma moratória, né? Então ele permaneceria mais algum tempo além do programado na Terra e que aqueles fluidos serviriam justamente para isso, para dar a ele esse amparo energético que ele precisava para seguir em frente, né? Eu queria que o Davi falasse justamente isso aí para provar a evidência, porque acontece com muita gente, né? Muita gente, principalmente com o Divaldo, que tem facilidade de ir no mundo espiritual. O encontro dele foi com a mãe dele, né? E que houve essa moratória, que ele já era para ter desencarnado, já, mas tem essa moratória. Então fica essa observação aí. É isso aí. Devido à necessidade dele, que está sendo muito útil aqui no nosso meio. Com certeza, né? Bom, gente, então é isso. Eu agradeço a atenção, espero não ter sido muito cansativo, né, em tantas citações que eu faço, mas eu falo que a gente tem que buscar os bons livros, de preferência, os livros já consagrados na doutrina espírita. Tudo que é do Chico, tudo que é do Divaldo, da Ivone Amaral, né, são livros básicos da doutrina que a gente busca neles informações preciosas para seguir em frente com fé, com esperança, né, com os exemplos que os irmãos deixam para a gente. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.